Gente, agora tá muito cedo, acho que são 6 e pouquinho. Por isso que eu tô com essa cara de morta. E eu comecei a reler O Perigo de Estar Lúcida. E eu tô notando alguns probleminhas, digamos assim, no livro. Então eu resolvi fazer esse vlog pra gente conversar sobre a importância das releituras, coisas que a gente não percebe na primeira leitura. Esse livro, principalmente, quando eu comecei a ler, eu tava muito, sabe, pessoa apaixonada quando fica... Porque, primeiro, eu amei muito a capa, o título. E aí eu já fui ler apaixonada, assim. Antes de comprar, eu tinha lido a amostra no Kindle. Então, eu comecei a ler já apaixonada, assim. Sabe quando você tá apaixonado e você fica meio burro e não percebe os defeitos da pessoa amada? Pois é, acho que foi isso que aconteceu com esse livro. Porque agora eu tô percebendo umas coisinhas, assim, que eu acho que vão me fazer tirar um pouco de nota desse livro. Então, conforme eu for lendo e for percebendo essas coisas, eu venho aqui pra compartilhar com vocês. Assim, pra quem não conhece essa história, não conhece esse livro, é um livro de não ficção, onde a Rosa Monteiro vai discorrer sobre qual a relação entre criatividade e loucura. Então, ela vai colocar aqui vários trechos de estudos que ela fez ao longo de anos. Mas, paralelamente a esses estudos que ela vai abordando aqui no livro, tem uma história que a gente não sabe se é ficcional ou não, de uma tal de uma Bárbara, que era uma perseguidora dela, uma garota muito esquisita, que mandava uns presentes esquisitos na casa dela. Enfim, então é basicamente sobre isso que se trata esse livro aqui. Gente, vamos lá. No primeiro capítulo eu já fiquei bem incomodada com uma coisa que eu li. A Rosa vai falar sobre as crises de pânico que ela teve, que ela superou sem ajuda de medicamento nem nada. Ela começou na adolescência e foi até em torno dos 30 anos, mais ou menos. Mas ela deixa bem claro que ela nunca consultou um psiquiatra, porque ela vinha de uma família muito simples e eles não tinham condições financeiras para isso. Hoje em dia tem saúde pública na Europa. Não sei, na época dela provavelmente não tinha acesso. Mas, enfim, o que acontece é que ela se autodiagnosticou. E muita gente faz isso, né? E é muito preocupante isso, porque as doenças mentais são muito, mas muito complexas. Muitas vezes os médicos acabam errando o diagnóstico, às vezes vai anos ali de acompanhamento com um psiquiatra, psicólogo, para conseguir fechar um diagnóstico 100% certeiro. Então, é muito complicado essa coisa das pessoas ficarem se autodiagnosticando, sabe? Tem até aquela questão que daí muita coisa acaba sendo negligenciada, né? Igual eu comentei no vídeo sobre ansiedade. Todo mundo sente ansiedade, aquela ansiedade normal, assim, do ser humano. Então, quando você tem uma ansiedade patológica, você fala para as pessoas que você tá passando mal, que você comenta sobre o que tá acontecendo com você e as pessoas meio que ficam, mas eu também sinto ansiedade, também tô ansioso com tal coisa. Então, e às vezes parece também que as pessoas querem apenas o diagnóstico para se colocar em caixinhas ali, sabe? Pra muitas vezes colocar o peso de alguma coisa em cima da doença, sabe? Então, eu sinto muito que as pessoas gostam de se rotular também. Enfim, achei um pouco irresponsável, assim, a Rosa ter colocado isso. Aí logo em seguida ela fala sobre a questão das medicações, que ela sente muita pena pela Rosa do passado, por ela não ter tido a oportunidade de fazer um tratamento medicamentoso, que teria sido mais fácil, enfim. Até aí, ok. Mas aí um pouco mais pra frente, e mais de uma vez ela fala sobre meio que uma aversão às medicações, e a última coisa que eu li foi aqui na página 122, e ela fala o seguinte: se tomarmos em grandes doses, os psicofármacos mais fortes podem triturar a nossa cabeça. É o que Kate conta de modo avassalador em seu livro Viagem ao Manicômio. Assim, não sei quem é essa Kate, mas pelo que ela conta logo a seguir, a Kate escreve esse livro enquanto ela estava em um manicômio, né? Ou seja, a Rosa tá comparando as medicações de quando eram usadas nesse tempo absurdo, quando ainda existiam os hospícios, os manicômios, enfim. Claro que muitas medicações que eram usadas naquele tempo ainda são usadas hoje, mas não é naquela dosagem absurda, não é da maneira que era antigamente. As coisas mudaram drasticamente, assim. Tem muitas leis voltadas para a área da psiquiatria, então ela ficar colocando esse terror, assim, em cima das medicações, sabe? Eu acho isso muito problemático, muito irresponsável.
Porque pensa comigo, tem pessoas que têm problemas psicológicos gravíssimos que não conseguem lidar com a situação apenas fazendo uma terapia ou qualquer tipo de tratamento mais alternativo, assim, precisa realmente do auxílio da medicação. E aí imagina essas pessoas lendo coisas assim, sabe, que os medicamentos vão triturar o seu cérebro, e tem várias outras partes que ela fala que ela tinha receio até de fazer psicoterapia, porque ela achava que iriam curar ela e ela não seria mais ela mesma. Assim, umas falas bem complicadas, sabe? E tudo isso já no primeiro capítulo, assim, eu não sei como que eu não notei na primeira vez que eu li. Como eu falei, eu comecei a ler muito encantada, assim, e eu li esse livro muito freneticamente. Então, eu acho que por isso que eu não acabei passando disperso essas coisas, sabe? Mas assim, complexo, complexo. Mais uma coisa aqui pra gente dar uma refletida sobre. Quando a mãe da Rosa faleceu, ela foi na casa da mãe dela fuçar as gavetas, ver o que ela encontrava por lá. E ela achou um laudo de um exame, de um diagnóstico que ela teve de espasmofilia aos 2 anos de idade. E a espasmofilia pode levar a quadros de depressão, pânico, ansiedade. Mas veja bem, pode, não quer dizer que vai. E aí na página seguinte ela diz o seguinte: e de que me serviram os 3 tratamentos psicanalíticos que fiz em diversas etapas da vida, o tempo e o dinheiro investidos, se esse senhor, ou seja, esse médico que fez o diagnóstico de espasmofilia aos 2 anos, já tinha visto tudo com uma só espiada quando eu era ainda um bebê. Ou seja, ela foi em busca da psicanálise apenas em busca de um diagnóstico, para se colocar nas caixinhas. E assim, lamentável que as pessoas enxerguem terapia, psicanálise apenas como um meio diagnóstico, assim. Realmente muito lamentável. E aí na página 121 ela fala mais uma coisa, não sei se é... Não é pejorativa, na verdade, mas ela faz mais um comentário sobre a psicanálise, que é o seguinte: um receio comum que muitos psicólogos e psiquiatras relatam é o medo que as pessoas criativas demonstram ter de que o tratamento roube a sua inspiração. Eu definitivamente tive isso. Fiz psicanálise 3 vezes na vida, e na primeira eu ia tremendo, ficava aflita que minha escrita secasse ao desatar os nós internos. Mas não aconteceu, nota-se que, por sorte, eles não me curaram o suficiente. E assim, ela já fala uns trechos mais à frente que várias pesquisas já demonstram que não tem nenhuma ligação direta, assim, nenhuma relação direta entre criatividade e loucura. O que acontece é que é um ponto em comum ali do cérebro onde acontece a criatividade e onde acontecem os problemas psicológicos. Isso, mas não que uma coisa influencia diretamente na outra. E ela se identifica, você vê, assim, falas onde ela se identifica muito, assim, com a doença dela. É como se sem a doença dela, sem o sofrimento pelo qual ela passou, ela não fosse ser tão criativa, ela não fosse ser... não tivesse tanto potencial, assim, sabe? Assim, é um pouco complicado isso, né? Porque talvez é meio que uma romantização dos problemas, do sofrimento... Não sei, complexo. Assim, outra coisa que tem me incomodado, a Rosa, ela fala de uma maneira como se só os artistas, só as pessoas que trabalham com arte fossem criativas e tivessem um cérebro muito imaginativo e muito complexo. E assim, eu acho que todas as pessoas, todos os seres humanos são criativos, às vezes só falta um estímulo a mais, assim, um estímulo externo, mas eu acho que todo ser humano tem potencial criativo. E ela fica muito vangloriando, assim, sabe, só os escritores e os artistas como as mentes mais brilhantes, assim, digamos assim. Tem uma citação que ela colocou aqui que é a seguinte: aventuro-me a supor que, no final das contas, o homem será considerado uma mera sociedade de múltiplos habitantes incongruentes e independentes entre si. Ou seja, que há diversas personalidades, diversos eus dentro de cada homem. Aí a Rosa faz o seguinte comentário a respeito disso: ainda assim, eu acredito que a intuição desse alvoroço interno seja bastante superficial na maioria das pessoas e que nós, romancistas, vivemos a dissociação de modo muito mais radical, assumindo toda a nossa incongruência interior. Assim, isso não faz o menor sentido, na minha cabeça, pelo menos. Todo ser humano é complexo, todo ser humano tem uma mente conturbada, tem problemas, tem as suas questões, isso não é específico apenas de criadores, de escritores, de pessoas criativas. Então, eu sinto que ela
parece até um pouco egóico, assim, as coisas que ela fala, sabe? Tem umas falas um pouco egocêntricas, assim, e ela fica vangloriando muito os escritores e, enfim. Eu acho que por isso que eu vi comentários, né, de muitas pessoas falando que não gostaram muito do livro porque não se identificaram, mas todas essas coisas que eu grifei, assim, na primeira leitura, eu me identifiquei muito, e eu não sou uma artista, não sou escritora, nem nada do tipo. E eu me identifiquei, sou uma pessoa qualquer, uma pessoa comum. Então eu acho meio equivocado essas falas dela, sabe? Como se apenas escritores e artistas tivessem uma mente criativa e sofressem desses problemas. Gente, agora eu até sentei aqui porque o bagulho ficou sério. Chegamos numa parte, assim, polêmica, que é sobre os artistas usarem muitas dorgas. E ela diz o seguinte aqui no começo do parágrafo. Os artistas se dorgam para manter o fogo interior, a energia que devora a si mesma, para facilitar a associação de ideias, para estimular as emoções, para silenciar o eu consciente, que é o maior obstáculo que existe contra a criatividade. Um maldito inimigo íntimo que sussurra palavras venenosas no seu ouvido. Aí na outra página ela escreve assim: para escrever bem é preciso anestesiar o eu controlador, e as dorgas ajudam. Assim, parece que ela tá meio que justificando, né, os porquê os artistas usam pra poder criar, pra silenciar o eu controlador, pra silenciar o ego. Enfim, complicado isso que ela falou, né, mas aí no final do parágrafo ela já diz o seguinte. Daí ela vai discorrendo sobre, dando exemplos de artistas que tiveram muitos problemas com substâncias, e aí no final ela coloca assim: eu entendo o que os levava ao álcool. Já dissemos no início, ele aumenta a emotividade, potencializa a desinibição, amordaça o eu controlador. Mas a bebida é uma musa maligna e traiçoeira, uma assassina que, antes de te matar, te embrutece, te humilha e te arranca a palavra. O que vocês acharam sobre isso? Será que ela tá meio que justificando o uso de álcool? Ou não? Assim, a questão do álcool, eu acho que sempre foi meio que glamourizada pela mídia, pelos filmes, pelo livro. Assim, é chique, né? Você, vou ler tomando um vinhozinho, vou ouvir uma música tomando um vinhozinho. E, na verdade, ao meu ver, tem um grande problema a gente ficar glamourizando, assim, o uso de bebidas, né? Mas, gente, assim, não tô... eu bebo também, tá? De vez em quando eu tomo um vinhozinho, mas... falando que eu acho um pouco errado a maneira que a gente glamouriza o uso de álcool. Aqui ela não tá falando só de álcool, né? Tá falando de outras substâncias mais pesadas. Mas, enfim, eu fiquei um pouco assustada aqui nesse começo. Parece que ela tá dando meio que uma justificativa pros escritores fazerem o que fazem em relação às substâncias, né, que eles utilizam. Me contem aí o que vocês acharam sobre esse capítulo. Se você já leu, pelo amor de Deus, me conta nos comentários o que você achou dessas coisas que eu tô falando. Será que eu tô muito chata? Será que realmente ela deu uma glamourizada em algumas coisas, uma romantizada? Me conta aí, por favor. Aqui, uma coisa bem legal que ela fala na página 121 sobre a escrita. E ela diz o seguinte: escrever é um milagre poderoso que, paradoxalmente, nasce da impotência e que permite a quem está preso em si mesmo, na sua cabeça perdida, na sua neurose, num mundo irreal, construir uma existência suficientemente válida. E eu acho muito real isso aqui. Eu já falei algumas vezes aqui sobre caderno terapêutico. Eu acho que todo mundo deveria tentar escrever, e não para publicar ou para escrever bonito e para treinar para alguma coisa, mas eu acho que escrever alivia a sua alma, sabe? Como se você tirasse um peso das suas costas. Faz alguns anos já que eu tenho meu caderninho terapêutico, e tem algumas coisas que eu compartilhava no Instagram também, algumas coisas que eu escrevia, e eu sinto que ajuda muito, assim, a te dar clareza mental, sabe? Te dá, como eu falei, tira um peso das suas costas. Eu acho que você consegue organizar melhor as suas ideias. Então, eu acho que é um hábito bem legal da gente adquirir, caso você não tenha. E ela tem vários trechos onde ela fala, né, sobre o poder da escrita, e esses trechos são muitíssimo interessantes. Então, recomendo tentar fazer essa escrita terapêutica. Mais uma coisa aqui. Ela fala o seguinte: Clara, que tinha um talento musical gigantesco, estava presa no seu papel secundário de mãe e esposa.
Ok, tem toda a questão aqui que ela tá falando dessa Clara, que ela tinha um talento musical, mas na época dela as mulheres não... enfim, não podiam fazer muitas coisas, né? A mulher não podia trabalhar, enfim, que dirá desenvolver algum talento e tal. Tem toda essa questão, mas me incomoda essa fala dela colocar seu papel secundário de mãe e esposa. E assim, muitas... Ai, como é que eu vou falar isso pra não dar problema? Assim, a questão é, gente, se uma mulher quiser que o papel primário dela seja ser mãe, ou seja, ser dona de casa, sabe? Deixa ela. E a Rosa tem várias falas super feministas aqui, mas aí... essa fala aqui eu achei meio contraditória, assim, né? Já que a mulher pode fazer o que ela quer, por que ela tá falando que o papel da Clara... ela só exercia o seu papel secundário, ela nem sabe se pra Clara era visto como um papel secundário? Ai, não sei. Não gostei. Não gostei do jeito que ela colocou essa frase aqui. É isso. Ai, meus amigos, estou conseguindo ficar cada vez mais pé da vida com esse livro. Tem um capítulo aqui que ela dedica inteiramente a falar da Sylvia Plath, de A Redoma de Vidro. Eu acho que vocês devem saber quem é. A Sylvia foi casada com um tal de Ted, foi um casamento muito conturbado, assim, eles brigavam muito, falam que ela apanhava, mas tem algumas pessoas que falam que ela batia nele também, enfim. Ele acabou traindo a Sylvia, abandonando ela e os filhos e foi embora com outra mulher. E aí depois a Sylvia se apaixonou por um tal de Alvarez, foi uma relação assim bem conturbada, um relacionamento um pouco mais curto, também muito conturbado. E acabou pelo mesmo motivo, porque o Alvarez acabou traindo a Sylvia e indo embora com outra mulher. Aí o comentário da Rosa, depois que ela discorre sobre isso, é o seguinte: não há motivos para censurar Alvarez. Em primeiro lugar, o amor e o desejo são dificilmente controláveis. Pelo amor de Deus, o que essa mulher tá falando? Que nós somos uns animais que não conseguimos controlar os nossos desejos e os nossos impulsos? Tá, a gente é animal, mas assim, a gente é muito mais racional do que um macaco, um cachorro. A gente consegue controlar os nossos impulsos, pelo amor de Deus. Ela tá dando, tipo, uma justificativa pro cara ter traído a Sylvia. Achei, assim, absurdo, absurdo. Não sei como eu não percebi essas coisas na primeira leitura. Eu tô, assim, envergonhada de mim mesma. Assim, esse livro tá indo cada vez mais por água abaixo, assim, lamentável, lamentável. My friends, terminei a releitura e assim, da primeira leitura, favorito, 5 estrelas, e agora na releitura, 2 estrelas. Pensando bem, na verdade, talvez deveria ser 1. Não sei se eu recomendo esse livro, fica aí por sua conta e risco. Tem algumas coisas bem interessantes no livro, ela traz muitos relatos de escritores famosos que a gente gosta, que a gente conhece, então isso torna a leitura bem interessante, assim. Ela dá muitas, mas muitas dicas de livros também, o que deixa o livro bem legal de ser lido. Mas assim, tem tudo isso que eu falei anteriormente, né, então assim, não sei se eu recomendo, fica aí por sua conta e risco. Se você quiser ler, vai ler com todas essas ressalvas, assim. Então, como eu falei no começo do vídeo, aqui é um livro de não ficção, onde a gente vai acompanhar os vários anos de estudos que a Rosa Monteiro fez sobre qual a relação entre criatividade e loucura. E, paralelamente a isso, temos a história dessa Bárbara, que não sabemos se é uma história ficcional ou não. É a história dessa perseguidora dela, uma mulher muito doida que ficava mandando presentes muito esquisitos na casa dela, ficava perseguindo ela. E eu lembro que na primeira leitura eu não gostei muito dessa história paralela, porque eu já fui ler sabendo que era uma não ficção e do que se tratava, então eu estava mais interessada nos estudos, assim. Na segunda leitura, aqui na releitura, também não me interessei muito por essa história paralela, então acho que não precisava dessa história. Que mais? Eu sinto que quando os autores estão escrevendo ficção, eu acho que a gente fica mais livre, assim, escrevendo ficção, pra escrever sobre o que a gente quer, da maneira que a gente quer, e por mais polêmico que seja, você pode colocar, assim, o que você quiser numa ficção. Mas eu acho que quando se trata de uma não ficção, e principalmente quando traz temas mais sensíveis, como no caso desse livro aqui, eu acho que tem que ter um cuidado redobrado, assim, na maneira que você escreve, nas palavras que você escolhe usar. E como é uma não ficção, eu acho que fica em evidência muitas opiniões pessoais da Rosa,
E acabou que muitas dessas opiniões foram de encontro, ou melhor, de desencontro com alguns dos meus valores. E isso acabou fazendo eu tirar muita nota do livro, assim. Que mais? Em relação ao título, O Perigo de Estar Lúcida. Quero ler um trecho aqui para vocês entenderem a relação que eu fiz, a correlação que eu fiz. Página 168, ela tá falando, fazendo uma citação daquela Kate, que eu já falei anteriormente. E se houvesse algo do outro lado da loucura? Se ao cruzar essa linha houvesse certa compreensão, uma sabedoria especial? Não se lembra das vezes que você disse para si que jurou que nunca esqueceria o que tinha visto e aprendido, que era valioso bastante para justificar o seu sofrimento? Aí a Rosa falou, eu diria que ela tem a sua parte de razão. Ou seja, o perigo de estar lúcida. Qual seria o perigo que você corre para estar lúcida? Seria que, para chegar à lucidez, você teria que atravessar a loucura ou, quem sabe, conviver com a loucura. E assim, um título um tanto quanto provocativo e polêmico, né? Em certas partes. E assim, por fim, qual é a relação entre criatividade e loucura? Na verdade, nenhuma, porque ela falou em vários momentos aqui que não há uma relação direta entre a criatividade e a loucura. O que acontece é que há um ponto em comum ali no cérebro onde acontece a criatividade e os problemas psiquiátricos. Então, não existe uma relação direta entre uma coisa e outra. E aí, isso meio que derruba por terra o livro inteiro, talvez? Talvez. Assim... É isso, gente. Eu gostei muito de ter feito a releitura, apesar de que, né, o livro, assim, foi por água abaixo, como eu falei, mas me deu muita vontade de reler todos os meus livros favoritos. Confesso que tô com muito medo, assim, de reler, mas eu acho que eu vou fazer isso aos poucos, assim. E... Então, o que fica de reflexão? Vamos ler devagar, vamos ler igual uma tartaruga, assim. Eu falo muito sobre isso, mas nesse livro aqui eu fiz totalmente o contrário, né? Eu devorei esse livro, eu acho que eu li uns 3 dias. E pra vocês verem, né, como o problema é disso aí. A gente lê com muita pressa, deixa passar inúmeras coisas, assim, não percebe muitas coisas. Não são todas as releituras que vão sobreviver. E é isso. Eu vou terminar esse vlog aqui porque tá gigante já, nem sei se alguém vai chegar até o final aqui. Se você assistiu até aqui, obrigada. Era isso, então, até o próximo vídeo. Um beijo. Gente, eu já falei isso algumas vezes e eu vou estar sempre ressaltando a frase da minha vida que me representa é a frase de Alice no País das Maravilhas. Quem és tu? Eu já nem sei, senhor, porque eu mudei tantas vezes desde hoje de manhã. Então, assim, pode ser que um dia eu fale uma coisa e aí no outro dia eu venha falar outra coisa, porque, assim, constantes mudanças. Porque esse livro aqui eu indiquei nos... indiquei não, né? Coloquei na lista dos melhores de 2024, 5 estrelas, favorito. E agora, 2 meses depois, tô vindo aqui falar que é 2 estrelas agora. Então, assim, estou sempre mudando. Mas, como já falei, não trabalhamos com verdades absolutas aqui nesse canal. Então, você pega pra você, pra sua vida, o que faz sentido e o resto você descarta, tá? Que assim, estamos em constante mudança por aqui. Então era isso, agora tchau de verdade, um beijo.